Sabe aquela sensação de que a conta de luz está cada vez mais pesada no orçamento? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender por que a energia aqui no Brasil custa tão caro, uma das mais caras do mundo, aliás. E, partindo de um exercício de imaginação bem interessante, vamos explorar um plano que poderia, quem sabe, mudar esse jogo. Vamos nessa. Mas antes de falar em solução, a gente precisa entender o tamanho do problema, né? Vamos fazer uma verdadeira autópsia desse custo. Olhar de perto os impostos, os subsídios, as ineficiências, tudo aquilo que infla não só a conta de luz, mas também o gás, o combustível, e a partir daí a gente vai conhecer um caminho bem radical que foi proposto para aliviar esse fardo. E para começar, vamos direto a um número que já dá o tom da conversa: 46%. É isso mesmo, 46. De acordo com os dados da fonte, quase metade de toda a receita do setor elétrico brasileiro vai embora só em impostos. Pensa nisso, é um peso gigantesco antes mesmo da gente começar a falar do custo da energia em si. E se engana quem pensa que o problema para por aí. Os impostos são só o começo. Bota na conta mais 26% que vem de subsídios e de ineficiências do próprio sistema. Sabe o que isso quer dizer? Que a maior parte do que se paga na conta não é pela energia que foi consumida. A gente está falando de um custo extra de 103,6 bilhões de reais por ano, dinheiro que sai do bolso de todo mundo. E, claro, esse custo todo tem um impacto devastador, principalmente para quem já tem pouco. Um estudo citado no material que a gente está analisando, da GEP-PSR, traz um dado que é alarmante. Para as famílias de baixa renda, a conta de luz chega a comer 18% de tudo que elas ganham no mês. É um dinheiro que compromete o básico, a comida, o aluguel. Tá bom, o problema é enorme, complexo. Como é que se resolve um negócio desses? É aqui que o material que a gente está analisando propõe uma espécie de viagem no tempo. Imagine o seguinte: estamos em Brasília em janeiro de 2026. Uma comissão parlamentar se reúne, mas não é uma comissão qualquer. Ela é suprapartidária, sem amarras políticas e com um único objetivo: achar uma solução definitiva para essa crise. E essa comissão fictícia trabalha com um mantra, uma disciplina de 4 perguntas. A primeira e mais importante é: o que queremos? A resposta é curta e grossa: reduzir os impostos sobre a energia ao mínimo possível, para todo mundo. E com isso, aumentar o poder de compra e diminuir o tal do custo Brasil. A segunda pergunta do mantra vai na raiz da questão. Por quê? E a lógica, segundo eles, é puramente econômica. Impostos altos e ineficiências funcionam como uma âncora, travando a geração de emprego e de renda. Afinal de contas, é o cidadão consumindo que faz a roda da economia girar. Aí vem a metodologia. Como fazemos? A abordagem aqui é metódica. Primeiro, um diagnóstico profundo, um raio-x completo e honesto do sistema, sem esconder nada. Só depois de entender o tamanho do monstro é que se começa a pensar em como simplificar e resolver. E para fechar o mantra, a urgência. Quando? A resposta deles é genial. Mostra um compromisso total com a ação. Começar agora, terminar ao meio-dia. Ou seja, nada de procrastinar, nada de empurrar com a barriga. O foco é resolver. E rápido. Com essa mentalidade na cabeça, essa comissão imaginária desenvolveu um processo bem estruturado, dividido em 5 etapas. Agora a gente vai ver como eles pegam esse objetivo tão ambicioso e transformam num plano de ação de verdade, concreto e que parece fazer sentido. E aqui está o mapa do caminho deles. São 5 passos. Começa com esse raio-x implacável, um diagnóstico sem dó. Depois, uma oficina de cortes radicais, para tirar tudo que é excesso. Em seguida, uma rodada com gente que enxerga o sistema como um todo. Isso tudo leva às 5 decisões transformadoras. E, por fim, tudo vira uma planilha, um plano de ação. Vamos dar uma olhada em cada etapa. Bom, a primeira etapa é a mais crítica de todas, o raio-x. É aquele momento em que o grupo senta e mapeia absolutamente tudo o que está errado com a estrutura de impostos da energia. Sem viés, sem ideologia. É tirar uma fotografia brutalmente honesta da realidade. E esse slide mostra bem o resultado desse raio-x. O que a gente faz? Cobra um monte de imposto federal e estadual. Como a gente faz? Da forma mais confusa possível, com regras que mudam de lugar para lugar, uma burocracia gigante e o resultado? Um orçamento inflado e subsídios que nem sempre ajudam quem precisa. Fica claro que o sistema é um emaranhado, né? Para ter uma ideia do que é possível, a comissão fictícia olhou para fora. E a comparação com a Alemanha dá um choque de realidade. Enquanto aqui os impostos altos freiam a economia,
Lá, a decisão de cortar impostos sobre a energia ajudou a criar, olha só, 1,5 milhão de empregos só no setor de energia renovável. O potencial que a gente desperdiça é evidente. Certo, com o diagnóstico na mão, a comissão avança para os passos 2 e 3. Aqui, o trabalho é redesenhar o sistema. Eles começam a identificar onde estão os gargalos, a propor o corte de impostos redundantes, a simplificar os processos e, o que é muito importante, eles levam essas novas ideias para ouvir críticas de fora. É um teste de fogo para ver se o plano para em pé. Então, chegamos ao passo 4, a hora da decisão. Depois de toda a análise, a comissão vota nas propostas que parecem mais poderosas. E as 5 mais votadas se tornam o coração do plano. Entre elas, unificar os impostos, cortar subsídios que não funcionam e, o mais interessante, usar a geração de emprego e renda como a principal medida de sucesso do plano. E por último, mas talvez o mais importante, o plano de ação. Para garantir que nada disso fique só na conversa, as decisões viram uma planilha compartilhada, com metas claras, com o nome do responsável do lado e com prazo para entregar. É a etapa que transforma a boa intenção em trabalho a ser feito, monitorado e, principalmente, cobrado. E assim esse exercício de imaginação se completa, mas ele tem um propósito muito real, que é fazer a gente questionar o nosso presente. Então vamos agora conectar esse cenário fictício com o desafio que a gente tem pela frente hoje. A frase da relatora fictícia dessa comissão, uma personagem chamada Sofia, resume perfeitamente a moral da história. Ela diz que o maior avanço deles talvez não tenha sido reinventar a economia, mas algo mais simples. Eles pararam de ignorar que impostos altos demais simplesmente apagam empregos e corroem a renda das pessoas. No fim das contas, o que a gente está discutindo aqui é um pedaço enorme do famoso custo Brasil. Essa expressão define aquele conjunto de dificuldades, impostos complexos, burocracia, infraestrutura ruim, que faz com que produzir qualquer coisa, fazer qualquer negócio por aqui, seja mais caro e mais complicado. E o preço da energia é, sem dúvida, um dos maiores vilões dessa história. E com isso a gente volta à pergunta central do material que inspirou toda essa análise. Um exercício de imaginação, um experimento mental, por mais lógico e bem estruturado que seja, pode virar um movimento de verdade? A provocação está feita, a proposta está na mesa. E a resposta? Bom, a resposta talvez dependa de todos nós.